Talvez eu corra até um risco aqui das pessoas não gostarem do que eu vou falar, desse assunto, de todo esse contexto. E poucas pessoas realmente, a não ser para brincar, né? A não ser para brincar com um assunto tão sério, a não ser para fazer meme com um assunto tão sério, a não ser para tirar sarro com um assunto tão sério. Isso aqui é muito sério esse assunto, muito sério. Mas virou memes, virou brincadeira, virou, sabe, coisas, ridículas estão fazendo com um assunto tão sério, onde envolve vidas. Gente, tem um vídeo circulando já há uma semana, quase uma semana na internet, e eu queria comentar esse vídeo. Na realidade, algumas pessoas pediram para mim dar a minha opinião em relação a esse assunto, mas é um assunto muito delicado. Confesso que eu relutei para fazer um vídeo sobre isso, até por não gerar polêmicas, para não gerar comentários complicados em relação a esse vídeo, até porque trata-se da intimidade de alguns irmãos, trata-se da intimidade que foi exposta e de uma situação que foi exposta, e hoje esse assunto virou meme, virou notícia em jornais, virou, sabe, uma tiração de onda, tiração de sarro em relação a esse assunto. E para tudo a Bíblia tem resposta. Para tudo a Bíblia tem resposta. E nós, como servos e servas de Deus, nós precisamos estar atentos em relação às nossas ações, em relação às nossas atitudes, e sempre se perguntar, como eu devo agir como servo de Deus? Qual deve ser a minha atitude como servo, como serva de Deus, como cristão, como seguidor de Jesus? E a Bíblia tem resposta para isso. O assunto é sobre aquele vídeo onde uma pastora expõe ali as conversas do WhatsApp do seu marido, qual ela hackeou, ela declara isso, afirma isso, que hackeou a conversa. Eu não vou colocar esse vídeo aqui, eu quero comentar com vocês uma reportagem sobre esse assunto, mas onde ela chega, expõe a igreja num culto, numa reunião, num culto onde a prioridade do culto é o Senhor Jesus, onde a prioridade da adoração deve ser para o Senhor Jesus, onde o foco da igreja tem que estar no Espírito Santo, precisa estar no Espírito Santo, precisa estar focada no céu, onde nós vamos para a igreja para receber a presença de Deus, porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus, Ele está presente. Então Ele deve ser reverenciado, Ele deve ser adorado nesse lugar, Ele deve ser colocado no local de adoração, principalmente estar como prioridade no nosso culto, na nossa adoração, em tudo que a gente vai fazer dentro da igreja, onde Ele deve ser adorado. Como João Batista falou: convém que Ele cresça e eu diminua. E ela chega e expõe esse assunto de intimidade entre a família dela, onde ela coloca para a igreja a situação de adultério que aconteceu com o esposo dela. E aqui eu estou fazendo esse vídeo não para criticar nenhuma atitude, porque eu não sou juiz, nós não somos juízes, nós não devemos sentenciar ninguém, porque há um só juiz e há um só juiz, e quem intercede por nós perante Deus é o Senhor Jesus. Então aqui não estou aqui para julgar nem a esposa do pastor, nem o pastor, nem o músico que foi também traído, e nem a mulher que também cometeu o adultério, porque não é esse o nosso papel, não é esse, jamais é o nosso papel. Mas a gente precisa se atentar ao que a Bíblia diz em relação às nossas atitudes. O que a Bíblia diz em relação às nossas atitudes. Antes de colocar esse vídeo, onde fala-se antes de falar desse vídeo, e já coloquei, mas antes eu quero falar com você, já falei desse vídeo, mas eu quero comentar com você uma coisa importante sobre o rapaz que ficou ali quieto durante o vídeo, estava sentado, tocando ali o seu contrabaixo, o seu instrumento, não deu para identificar qual instrumento era, mas essa semana saiu uma reportagem sobre isso,
sobre esse assunto. Eu quero comentar com vocês essa questão. Presta bem atenção nesse vídeo. Cadê o Patrick? Traída da igreja, responde onde está o marido da amante do pastor. Deus, e o Patrick, gente? Porque o Patrick também gerou vários memes nas redes sociais, né? Porque o negócio estava pegando fogo ali no culto e o Patrick seguiu tocando o louvor dele. Patrick, ele é um menino muito bom, sempre foi muito calmo, sempre foi muito tranquilo e ele não quer se pronunciar. Eu acho que todos nós devemos respeitar esse espaço dele. Ele não quer se pronunciar, mas você sabe dizer se ele e Laís terminaram, se estão juntos? Não sei dizer. Eu vi uma advogada, ela foi muito criticada, inclusive, mas ela não deu a opinião dela. Ela falou sobre a legislação brasileira, né? Que você corre o risco de ser ainda processada por eles, né? Qual é o sentimento, né? Olhar e pensar que você foi traída, que passou por tudo que você passou e ainda correu o risco de ser processada, né? Porque, assim, parece até piada, né? Na verdade, ouvir de pessoas de fora, pra mim não faz diferença alguma, mas o triste mesmo é a gente ouvir de pessoas de dentro, sendo que a gente tá certa, passar por tudo que passou, perder uma vida inteira praticamente, vivendo pra pessoa. Exclusivo. Talvez eu corra até um risco aqui das pessoas não gostarem do que eu vou falar, desse assunto, de todo esse contexto. E poucas pessoas realmente, a não ser para brincar, né? A não ser para brincar com um assunto tão sério, a não ser para fazer meme com um assunto tão sério, a não ser para tirar sarro com um assunto tão sério. Isso aqui é muito sério esse assunto, muito sério. Mas virou memes, virou brincadeira, virou, sabe, coisas, ridículas estão fazendo com um assunto tão sério, onde envolve vidas. Essa pastora, né? Essa senhora ferida, o pastor que fez a situação, que cometeu o adultério, a mulher envolvida, né? Ela expôs as conversas, tem as conversas aí na internet também, nem vale a pena a gente buscar isso. Não vale a pena a gente buscar essa questão. A questão do rapaz, o músico, que era amigo do pastor, né? Mas a Bíblia diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, mostre-lhe o seu erro. Se o seu irmão pecar contra você, mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular. Só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou o seu irmão de volta. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandem as Escrituras Sagradas. Porque a Escritura diz o seguinte: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas 2 pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Isso foram as palavras do Senhor Jesus em Mateus 18, versículo 15, a partir do versículo 15. E esse processo ele não pode ser de trás para frente. Ele não pode ser feito ao contrário. Não sei se foi feito isso. A gente não sabe se nessa questão foi feita do jeito que Jesus orientou a gente. Não sei se foi feito isso. O que a gente viu foi só a parte da igreja, que é a última parte do processo, né? Vamos dizer assim, a última parte da atitude que o cristão, que o servo de Deus precisa ter. Expor na igreja é o último caso aqui, segundo o que orienta o próprio Senhor Jesus. Mas a questão aqui, gente, é do perdão. Quantas almas, quantas pessoas estão feridas hoje por causa do perdão? Ou pela falta de perdoar, ou pela falta
de pedir o perdão, de reconhecer o erro. Porque tanto um lado quanto o outro sofrem. Tanto um lado quanto o outro sofrem. Sofre muito. Porque quem já teve experiência com o Espírito Santo, quem já sentiu a presença de Deus, quem já percebeu a presença de Deus, quem já andou com Deus, sabe como a alma fica depois que você erra ou depois que você sai de perto dele. Na tua alma. Que ele não sai de perto de você, mas você sai de perto dele. Só Deus sabe como que fica angustiada, depressiva, triste, cheia de dores na alma. E eu vou falar para vocês, na moral, não existe a pior dor do que dor na alma. Dor na alma é terrível. Não tem analgésico que resolva. Dor na alma, angústia, sofrimento, é só o Espírito Santo para curar. E onde está o Patrick? Onde está o Patrick? Talvez eles se resolveram. Talvez essa questão, depois que saíram desse ambiente, o Patrick e a esposa, estou só supondo, e eu espero que de coração mesmo, aconteça um fluir de Deus nessa questão, onde tudo seja restaurado, onde tudo seja colocado no lugar, onde a glória de Deus ela venha a se manifestar e o nome dele seja exaltado. Onde o nome dele seja exaltado com cura, com perdão, sabe? Com transformação de verdade por parte das pessoas ali que estão nessa questão toda aí. E aí, gente, talvez ele tenha conversado com a esposa dele e os dois tenham um ganhado o outro de volta e eles tenham mudado de ambiente. E às vezes a gente precisa mudar de ambiente para ter paz, para ter transformação, para ter mudança de vida. Gente, deixa Jesus curar a sua alma. Deixa. Se você vacilou com alguém, se você arrumou, sabe, um BO com alguém, uma treta com alguém, e essa pessoa está triste contigo, está amargurada contigo, encosta nela, conversa com ela, pede perdão. E se você se sente assim, ferido por alguém, vai lá conversar com ela. Chega nessa pessoa em particular. Chega nessa pessoa, você e ela, e conversa com ela. Abre o coração. Busca ali em Deus a cura, a libertação. Fala, olha, aconteceu isso, você fez isso. Lembra aquele dia? Então, aquilo ali eu não gostei, me machucou. E eu tô até hoje chateado, amargurado, magoado com isso. Não tampo só com a peneira. Você precisa de cura, eu preciso de cura. Nós precisamos ser curados na alma. E só com uma verdadeira conversão, só com verdadeiro perdão, a gente vai ser curado na alma. E aí o Espírito Santo vem, restaura e cura a nossa alma. Aleluia. E é isso que Ele quer fazer contigo. Ele quer te perdoar. Oro para que Deus abençoe a sua vida. Te dê o discernimento. E que antes de você tomar qualquer atitude, busca a resposta em Deus. Que Ele vai te abençoar. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida.